Olá, 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 olá! Que gostoso termos mais essa oportunidade para conversarmos das temáticas que aquecem o nosso coração, inspiram a nossa mente, incendeiam o nosso desejo de transformar a sociedade para melhor. A gente vai conversar hoje com uma profissional incrível, que é a doutora Alessandra Borelli. É uma educadora, mãe, ela é escritora, ela é uma profissional assim de primeiríssima linha e ela é criadora do Instituto Educando Direito. Olha que legal, ela tem feito um trabalho monumental que tem aí realmente uma curadoria científica para nos ajudar nas escolas, na sala de aula, na sala de casa, a termos relações mais saudáveis, responsáveis, conscientes e produtivas. O Instituto Educando Direito foi fundado justamente para fazer uma curadoria de saberes científicos consistentes e, ao mesmo tempo, oferecer tanto para educadores como para famílias noções, conhecimentos, dicas práticas de educação que estejam alinhadas com o direito. Olha que legal! Ela mescla, a educação e a prática do direito para evitar justamente a judicialização. A gente sabe que, infelizmente, muitas escolas hoje vivem questões muito delicadas, muitas famílias, muitas vezes sem perceber, acabam recorrendo a recursos jurídicos quando, na verdade, poderiam ser muito melhor trabalhados por uma cultura de paz, por conversas, e também muitas vezes a saúde mental do próprio educador acaba ficando seriamente prejudicada quando não tem um suporte tanto dos seus mantenedores, diretores, da equipe de apoio e também da comunidade familiar. Quero te agradecer muito por estar aqui, por participar da sua vida, da vida da sua família, da vida da sua escola. Já já a doutora Alessandra vai entrar aqui para a gente bater um papo muito legal e a gente poder realmente trazer dúvidas, trazer questões. Se você já quiser deixar aqui registrada alguma dúvida, alguma curiosidade sobre educação, uso de telas, a questão de difamação, compartilhamento indevido, se você quiser de alguma forma já trazer aqui para me ouvir a doutora Alessandra, porque veja, hoje muitas vezes a aula do professor é gravada, é filmada, será que pode, será que não pode? E se há uma difamação, como é que ficam os grupos de WhatsApp de pais, de mães, que muitas vezes ouvem um pequeno relato de um filho, tomam aquilo como verdade, viram escarcéu e aí até vê quando é que a família vê. Até vê que não necessariamente o filho falou 100% da verdade, o professor muitas vezes já é escorraçado, a professora já é destruída na sua imagem, na sua reputação, e aí profissionais que às vezes têm 20 anos de carreira acabam sendo destroçados, apedrejados literalmente, e de repente sem nem direito de resposta. E a gente sabe que muitas vezes, o espaço que se dá para um ataque, para uma fala, para um compartilhamento indevido, muitas vezes tirado fora de contexto, muitas vezes o espaço que se dá para o que se chamou de erro, de atitude inadequada, que muitas vezes vai ver nem era, muitas vezes o professor está lá fazendo só o trabalho dele, lutando com sangue, suor e lágrima para realmente contribuir com a vida de uma criança. Aquilo toma uma proporção enorme, que quando vai ver a reputação, o ânimo para dar aula, a saúde mental do professor fica arrasado, e aí depois, quando vai se investigar, às vezes vai ver que um aluno mentiu, vai ver que uma aluna de repente não foi verdadeira, vai ver que de repente o aluno inventou uma coisa que não era, vai ver que de repente... por exemplo, aqui está dizendo, tem um garoto que entrou aqui, eu tenho 7 anos e eu sou menino, então já vou te falar, então você não deveria estar aqui, queridão, porque esta rede social a qual você está, você não deveria estar, percebe?
não é permitida esta rede para uma criança. Então, sabe o que eu vou te falar? Vai brincar com Lego, vai jogar botão, vai pegar alguma coisa para se divertir, porque na verdade você, na prática, nem poderia estar aqui. Existem lugares que adultos têm que estar, existem lugares que adultos não têm que estar, tem lugares que crianças têm que estar, tem lugares que crianças não estão. Então, ó, você que tem 7 anos, ó, vai brincar, que aqui a gente vai conversar assuntos entre adultos, tá bom? Obrigado por prestigiar, muito legal que você tenha interesse, mas realmente essa é uma conversa para o teu pai, para tua mãe, para a pessoa que é tua responsável, tá bom? Conta aí com a tua compreensão, tá? Obrigado pelo interesse, digo de novo, talvez seja até aluno dos meus livros de projeto de vida, mas realmente não é o momento para a criança estar aqui agora. Existem, né, como ter a roupa certa para ir na igreja, ter a roupa certa para ver um jogo de futebol, tem a roupa certa para a gente ir no mercado, tem a roupa certa para a gente dirigir, por exemplo. A gente não deve dirigir, né, de chinelo. Tem um porquê, porque o chinelo pode acabar, de repente, enganchando no pedal e isso gerar um acidente. Então, as coisas não são à toa, né? Outra, quando a gente põe uma roupa certa para ir na igreja, na sinagoga, no culto, no templo, a gente está se colocando num estado de prontidão. É que nem eu fazer aqui essa live de regata, né? Já tem gente aqui perguntando, né, de vídeo nas aulas. Eu tenho sempre falado que o vídeo como um apoio do professor pode ser interessante. Se 70% da aula é verbalizada, é sentida, é imaginada, né, é vivenciada a partir de leitura e da criação de imagens e de sons por parte do cérebro da criança, isso é legal. Agora, se por outro lado a aula é delegada a um avatar, a um vídeo, e no fundo a criança, na prática, não é estimulada a pensar, a criar, a imaginar, isso pode ser bastante problemático. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, já dei o aceitar, vamos ver se ela já entra aqui para conversar conosco, né? Eu estou vendo aqui, estou com uma outra tela aqui, Ale, se você puder já entrar, ótimo, muitíssimo bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui, te ouço bem, você me ouve bem? Te ouço muito bem. Maravilhoso. Ale, eu estava aqui justamente fazendo um aquecimento com as pessoas que estão aqui nos prestigiando, e eu vou dividir aqui as perguntas, já já vou pedir para você se apresentar, mas só estava aqui explicando, né? As telas vieram para ficar, fazem parte da nossa vida, está tudo certo. Não vejo problema em ter telas dentro do ambiente escolar, na escola, na sala de aula, desde que sob orientação do professor, tá? Sou terminantemente contra o porte do celular na mão do aluno durante a aula, até porque tem bastantes pesquisas científicas mostrando que o fato do celular estar lá, perto, ao alcance do olho, mesmo que desligado, isso já rouba quase 1/3 da nossa atenção, da nossa concentração. Então, o celular tem que estar numa caixinha do detox, numa prateleira, devidamente identificado pelo aluno. Quando o professor falar, bom, agora nós vamos fazer uma pesquisa, ou vamos então agora assistir uma animação, aí sim, eu prefiro que não seja no celular do aluno, eu prefiro que seja numa tela compartilhada entre todos. Até porque o propósito da escola é uma convivência coletiva, uma construção coletiva. Qual é a proporção de tudo que eu li e estudei nesses 20 anos, e quero te ouvir também, Ale, no meu modo de entendimento, não mais do que 20, no máximo 30% do tempo de uma aula pode ser usado com tela. E por quê? Hoje se sabe que quando você pensa, interpreta, analisa, memoriza, raciocina, você está recrutando neurônios, como que fazendo um esforço, é como uma musculação. Você está construindo conexões cerebrais. Quando você vê um vídeo, o teu cérebro está num modo que está muito mais acomodado e gastando muito menos energia para construir aquele conhecimento. A chance de retenção é menor e a chance de distração é maior com o inverso. Com a aula o tempo todo na tela, criançada se distraindo, míope, ficando cada vez mais desconcentrada, cansada e o professor ali desempoderado. Mas já falei demais, tá? Deixo aqui a palavra agora contigo, Ale. Se você puder
se apresentar também, né? Se é que alguém não te conhece nesse Brasil, acho difícil, mas como a gente pode ter gente do mundo inteiro aqui, se apresenta um pouquinho, quero ouvir a tua opinião também sobre essa temática. Bom, primeiro, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui. Na verdade, o convite é meu, mas a casa é sua, acho que nossa. É, Gostaria de dar as boas-vindas a todos ao Instituto Educando Direito. Te agradecer, Léo, mais uma vez, pela parceria de sempre, pela amizade e por aceitar fazer a primeira live do Instituto Educando Direito. Né? E a gente escolheu esse tema realmente com muito carinho, porque a saúde mental dos nossos professores realmente tem nos representado uma grande preocupação. A gente conversa muito com os pais, a gente conversa muito, eu especialmente, com as crianças, com os adolescentes. Você faz muita E palestra nas escolas também, né? Para alunos, para adolescentes. Você tem feito um trabalho muito importante de conscientização, né, Ale? um trabalho muito gostoso, muito gratificante, porque a gente percebe um momento assim imediato. Logo após a palestra, a gente já percebe uma mudança de comportamento, porque o que falta para as nossas crianças e adolescentes é discernimento, né? É informação, orientação, sobretudo com relação à responsabilidade que se reveste o comportamento no ambiente digital. Mas a gente está realmente precisando, acho que, trazer um pouquinho mais de acolhimento, de abraço para os professores, né, Léo? Você que também está sempre entre eles. Eu tenho estado muito preocupada. Não raras vezes os professores me procuram após palestras ou quando nos cruzamos em algum evento educacional, me dizendo, ora, que está pedindo afastamento porque está em depressão, porque não está dando conta, porque não aguenta mais, porque está Uhum, difícil. uhum. E eu acho que essa era digital tem realmente levantado algumas questões importantes e adoecido, sim, os nossos professores. Por outro lado, tem muitas escolas que estão com dificuldade de encontrar professor, porque, sim, alguns professores estão desistindo da profissão, né? Sim. Então, acho que eu gostaria de trazer aqui para a pauta dessa nossa live, dessa nossa conversa, Léo, duas, são várias as preocupações, mas duas especiais. Uma delas é com relação à pressão que os nossos professores eles vêm enfrentando com relação a essa necessidade de se adequar às novas tecnologias, a aprender a usar as ferramentas tecnológicas, a mudar a sua metodologia, etc., para atender uma expectativa dessa nova era. Porém, nem sempre, ou na maioria das vezes, eles não recebem o necessário treinamento, a necessária capacitação e acabam frustrando expectativas de famílias, frustrando expectativas de aluno, frustrando a expectativa dos próprios gestores escolares e frustrando as próprias expectativas. E é muito triste porque esse professor, muitas vezes, esse professor ele traz uma bagagem incrível de humanidade, de conhecimento pedagógico mesmo, de estratégia, enfim, toda aquela bagagem que a gente sabe que o professor carrega, porque não é fácil, né? Essa profissão realmente Uhum. ela é muito importante. E isso acaba sendo desvalorizado porque o professor ele não aprendeu aquela habilidade do dia para a noite como deveria, né? Sabemos da necessidade da nova era, a gente tem a nossa base nacional comum curricular com uma série de outras expectativas e diretrizes voltadas para o digital, mas essa é uma pressão que me preocupa, e a outra pressão é com relação a essa cultura da exposição, que eu vi Uhum. aqui, você até deu um spoilerzinho, falou um pouquinho a respeito disso, porque você, como eu, deve também estar ouvindo essas dores por parte dos professores, que é justamente essa preocupação de não poder ser ele mesmo dentro da sala de aula, né? Essa preocupação de um gesto, de uma frase, de uma fala, até de um conteúdo ser registrado sem o devido consentimento e compartilhado de uma forma descontextualizada. Então, outro dia eu conheci uma professora, por exemplo, que ela teve um vídeo dela, um pequeno trecho da sua aula, registrado e compartilhado de uma forma descontextualizada. Os alunos foram suspensos, de repente os pais até foram processados, tanto na esfera civil quanto na criminal, a gente até pode falar um pouquinho aqui a respeito, mas a dignidade dela mesmo, ela não voltou, ela não se sente preparada para voltar para a sala de aula. Ela Sim, desenvolveu uma sim. síndrome do pânico, enfim. E É um aí tá, abuso, né? É Léo, um abuso, é sim, um uma desrespeito. exposição, é traumático isso. A gente está exposto nu ali de maneira covarde, né? Sem Sim, e aí você autorização. fala em exposto nu, eu até me lembro até dessa questão até da própria inteligência artificial agora com os deepfakes. Então a gente precisa mesmo, acho que a gente precisa trazer informação, esse acolhimento, os professores, Léo, porque aí
paralelo a isso, essa questão da superexposição, dessa cultura da exposição, vem os grupos de pais, que são super bem-vindos. Eu acho que grupos de pais, eles têm uma oportunidade, existe uma oportunidade nos grupos de mães, pais, etc., por uma comunicação producente, mas que por vezes se torna contraproducente, às vezes até muito cruel, e o pior, muitas vezes pautadas em trechos descontextualizados, mal entendidos, e aí ali acaba ganhando aquela É, repercussão desmedida, é. enfim. Acho É que a gente por precisa isso, falar sobre... Ale, é por isso que eu sou contundente em dizer, não tem espaço para celular na sala de aula. Não dá, não é saudável. A humanidade está vivendo uma tal orgia de uso do celular, que a gente vê isso nos hospitais, no transporte público, no motoboy, no ciclista. Então, assim, não é realista que uma criança que ainda tem a córtex motora, a córtex frontal, ainda não totalmente desenvolvida, né? O sede do impulso, o controle dos impulsos. Não é realista que essa criança vai conseguir não ficar mexendo no celular ou não se distraindo, e mesmo que inconsciente, dividindo a atenção dela. Será que alguém mandou alguma coisa? Será que tem alguma coisa? Então, o celular, na minha percepção, eu tenho trabalhado muito nisso há 20 anos numa prateleira, numa caixa do detox, e em 10, 20, no máximo 30% do tempo, todo mundo olhando preferencialmente uma grande tela. Agora, isso que você está falando, né, Ale, é muito importante, porque eu ouço você dizendo assim, a saúde mental do professor tem sido muito escanteada em nome de fazer as crianças aparentemente felizes, né? Ah, mas elas gostam, é tão legal. Ah, mas é bom ter acesso ao pai. Ah, mas eu quero falar com a minha filha a hora que eu quero. Então a gente vê muitas vezes uma postura desastrada, né? O que que é um as? Vamos lá. O que que é um as? É uma pessoa que é muito hábil. O que que é o desastrado? É uma pessoa que é inábil. Então, por uma vaidade em geral da família, que quer que o filho esteja preparado para os novos tempos, exige do professor uma aula super técnica e tal, sendo que a gente vê em muitos dos países mais avançados do mundo em educação, uma educação tech-free ou tech-less, ou seja, ou sem tecnologia ou minimalista, né, Ale? Exato. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso, né, Léo? E assim, essa questão do celular em sala de aula é um assunto que realmente que merece uma atenção especial, não só por força de todos os prejuízos da atenção, da distração, e do que isso pode representar em termos de perda de convivência, de socialização, enfim, de todas aquelas experiências que sabemos são importantes e deliciosas no ambiente escolar. Para além Uhum. disso, essa questão da segurança mesmo, da privacidade, né? Exato. Eu sou mãe também, né? E eu sei o quão importante é reivindicarmos e desejarmos a privacidade dos filhos, a segurança, né? E eu acho que eu sinto, né, que falta um pouquinho de empatia aqui. Eu via uma pessoa falando assim, ah, mas tem professor que realmente é cruel, tal. Tem professor que realmente talvez não deveria mais estar exercendo essa profissão, né? Como tem Talvez médico, como tem exato, engenheiro, como tem exatamente. profissional bom e não bom em todas as áreas, né, Ale? Exato, mas a gente precisa realmente, eu sei que a gente tem aqui alguns pais nos assistindo, Sim, refletir, né, sobre, em primeiro lugar, diminuir a distância entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? exato. Porque a gente precisa realmente mostrar um exemplo para os nossos filhos de como que a gente reivindica os nossos direitos, como é que a gente quais os canais que a gente deve buscar ajuda, né? E aqui eu chamo a atenção, por exemplo, das escolas mesmo, no sentido de estabelecer muito bem as suas políticas, estabelecer muito bem as regras, os canais efetivamente oficiais de comunicação, né? Orientar os próprios professores para que tomem cuidado, né? Nessas interações no ambiente digital, aqui fica a dica, inclusive, né? Porque sim, tudo que você escreve acaba sendo de alguma forma descontextualizado. Inclusive quando você, professor, é mãe ou pai, né, de um aluno. Aí você faz Então, peraí, parte do peraí, grupo de pais. deixa eu entender. Então, você, pelo que eu estou entendendo, você está sugerindo uma responsabilidade tríplice Uhum. do mantenedor ou do diretor de não só capacitar o educador
sobre o uso da tecnologia, mas também dele como instituição de ensino dizer o que pode e o que não pode, né? Uhum. Ou seja, não é cada professor que deve dizer, ah, eu deixo tela, eu não deixo tela, pode mais, pode menos. Acho que tem aí, tem uma proteção da saúde mental, ali, do professor, que tem que ser cultivado, né, como um backup, assim, ó, eu tô aqui para você, suportado, orientado, acolhido pelo diretor, concorda? É o diretor que tem que criar a política de uso de tecnologia e dizer para o professor, olha, esses são seus deveres, são seus direitos. Isso aqui você não vai permitir, conta comigo. Sim, a gente Você tá precisa analisar, né? As coisas precisam ser top-down. Algumas coisas não são sequer democratizáveis, não são, isso. né? Aí você está dizendo também de uma responsabilidade da família, que muitas vezes passa despercebida, né? A mãe fala, eu quero falar com meu filho a hora que eu quiser. Cara, o que você tem para falar tão importante com teu filho 10 e 15 que você não possa ligar para o orientador e ela dar um recado? Porque às vezes Sim. é isso, é a necessidade espontânea da mãe e do pai vai interromper a aula. Agora você imagina com 40 crianças, o que fica? Fora os amiguinhos, quer dizer, é impossível dar uma aula. E o Sim. trabalho que você faz das suas palestras, né? De também orientar os alunos, que essa exposição descabida, né, e não autorizada dos educadores, isso machuca muito, porque não é confortável para ninguém ficar sendo exposto, muito menos sem autorização e muito menos fora de contexto, né? Sabe, Léo, eu acho, sinceramente, acho não, eu sinto e percebo isso diariamente, que muitos dos problemas eles poderiam ser evitados com informações e orientações adequadas, sabe? Uhum. Assim como os professores eles não são capacitados, não foram preparados para o uso dos recursos tecnológicos, até porque né, é todo dia uma novidade. Com Sim. relação ao direito, é a mesma coisa. Esse saber jurídico essencial, ele falta no ambiente escolar. E os professores, eles precisam sim saber dos seus direitos, saber dos seus deveres. A própria gestão escolar, ela precisa proteger, né? A gente fala do professor eleito, né? Assim como tem a culpa em elegendo, né, da escola pelo mau comportamento do professor, assim como a escola ela pode, por exemplo, ser responsabilizada por um professor que não se porta de uma maneira adequada, ela precisa também acolher e proteger esse professor com relação a todas essas interferências que, de alguma forma, impedem ele de exercer esse mundo sacerdotal, esse dever né, de ensinar, exercer a sua profissão com tranquilidade. Porque hoje o professor ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, tem que tomar cuidado com o que ele faz, é período eleitoral, ele tem que tomar cuidado com a roupa que ele vai na escola. Então, assim, a escola ela precisa, sim, chamar as famílias, ela precisa, sim, ter uma política bem estabelecida, políticas claras, diretrizes claras, bem explícitas aos pais, criar campanhas de conscientização. Precisa, por exemplo, fazer um código de conduta com os próprios alunos. Então, vamos supor que os professores do ensino médio determinaram ou estabeleceram que eles podem tirar foto da lousa. Então, assim, tem que fazer um código de conduta a 10 mãos. Pessoal, vamos fazer um código de conduta aqui agora. É combinado. Vocês podem tirar foto da lousa, mas não podem tirar foto de mim. Vocês podem tirar foto da lousa, mas não podem sair compartilhando esse E você conteúdo. Então, assim, faz isso, Ale? Você orienta o Instituto Educando Direito, ensina o mantenedor, o diretor da escola, como é que faz isso, que cuidados, que eu fico imaginando aqui, né, educadores, mantenedores estão nos assistindo. Tá, mas por onde eu começo? Como é que é isso? É um documento? O que que é? Me conta, qual é o sim, primeiro passo? então, o Instituto Educando Direito, ele criou um Programa Educando Direito para Professores. Esse Programa Educando Uhum. Direito, ele, ele contempla, né, uma série de aulas, mais de 80 horas de aulas para começar. Hum. Esse conteúdo vai ser regularmente atualizado e toda a dor do professor que guarde relação com situações jurídicas ou quase jurídicas, por exemplo, uso indevido de imagem, uso indevido de voz, compartilhamento de alguma informação ou conteúdo que viole direitos autorais, crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, bullying, cyberbullying, todas essas questões, elas são tratadas dentro desse programa e o professor ele vai ter lá sempre um apoio, sempre uma resposta para essas dúvidas, para suas questões, porque justamente tudo isso precisa ser tempestivamente adotada as Quer providências, dizer, para uma evitar
curadoria de conteúdos que vão orientar, vão balizar, vão direcionar. Ó, isso pode, isso não pode, isso tem esse problema, isso aqui está na lei. É isso? É isso que. Por exemplo, os meus alunos utilizaram uma imagem de outras alunas para divulgação da intimidade. Fizeram lá um deepfake, né? Utilizaram a inteligência artificial para simular uma cena de nudez. Né? O que que eu, escola, devo fazer? Ali tem a resposta, Ah, e entendeu? aí tem já. Eu vou te perguntar porque é novo para mim, tá? Tá Pode aí. Eu perguntar. tenho muita escola que eu vou querer divulgar, tô achando ótimo. E aí já tem o conteúdo que é para o diretor, o conteúdo que é para o professor. Então, o conteúdo é para gestores escolares, coordenadores e Que professores. Então, tem legal, as videoaulas. parabéns. Além das videoaulas, tem um FAQ, né? Um perguntas e respostas sobre as dúvidas principais. Ai, fui lá, não encontrei uma resposta para minha pergunta. Tudo bem, manda a sua pergunta, que a gente vai abastecendo, vai abastecendo. Vai ser o Google do professor com o saber jurídico Uau, necessário, que tá? legal, Uhum. que legal. Como é que Legal, que você deve? serviço importante, né? Uhum. Que eu fico imaginando, você deve ouvir cada caso. Mas tem uma curiosidade. Uhum. Imagine que um aluno postou uma imagem não autorizada, constrangedora de uma professora ou de um Uhum. professor. A escola é corresponsável por essa ação, juridicamente Então, falando? corresponsável não, mas a escola ela tem o dever de dar todo o apoio psicológico e, a depender da situação, apoio jurídico para esse professor. Porque existe um nexo de causalidade nessa relação. É, E porque foram alunos eu lembro agora, de né? ouvir você falando em palestras que, por exemplo, se um aluno difama ou faz uma calúnia, uma exposição indevida de outro, a escola é corresponsável, porque aconteceu dentro da escola. E os pais também, porque são menores de idade. Não é um crime, mas é um ilícito, né? E tem consequências para todos Pode envolvidos. ser um crime, então. Pode ser um crime, tá? Se é alguma ofensa que fere a dignidade, a gente está falando de crime. Um crime que pode ter um desdobramento jurídico sob a perspectiva civil e também sob a perspectiva criminal, tá? Os pais respondem civilmente, devendo pagar uma indenização, e os alunos, a depender da idade, sofrem medidas socioeducativas estabelecidas pelo ECA. Agora, um dado importante, a questão não é a corresponsabilidade. A questão é o acolhimento. Então, vamos lá. Sim. Aconteceu ou na escola ou fora da escola, mas alunos da escola. A escola tomou conhecimento, ela precisa dedicar todos os esforços para conter aquele conflito, Tá. chama os envolvidos, acolhe ali vítima, ouve o autor, ouve as testemunhas, adota as medidas disciplinares estabelecidas em seus regimentos internos, né, de acordo com, na proporção daquilo que é devido, né? Agora, se os pais, né, o pai da vítima, por exemplo, fala, olha, o que a escola fez não foi o suficiente, eu quero ingressar com uma ação, tá tudo bem. Aí, vamos supor, ingressou com a ação. O juiz, ele vai chamar a escola para depor, ou, dependendo da situação, para o polo passivo da ação. Chega a escola lá no juiz e fala, olha aqui, excelência, eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu venho fazendo trabalho de prevenção. Quando eu tomei conhecimento, eu chamei o pai, eu chamei a mãe, chamei os alunos, adotei medidas disciplinares, medidas socioeducativas, fiz tudo, mudei de sala o aluno, enfim, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Pedi para fazer um trabalho de conscientização. Nananana. Ah, você fez isso? O juiz vai falar, então tá bom, você pode sair do polo passivo da ação, escola. Você fez a sua parte. Agora, Ah, que legal. né? Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Então, a gestão escolar, na hora que ela assume esses cuidados, né, ela de alguma forma não. E sabe o que eu fico pensando? Não só ela protege a si mesma do ponto de vista jurídico, Uhum. como ela educa para a cidadania mais consistente o aluno e a família, como ela também, eu fico pensando, ela acolhe o professor, né? Porque está tão difícil, né, a gente encontrar talentos humanos para trabalhar em educação, que eu fico pensando, se eu sou um professor, eu vou escolher entre duas escolas, uma que tem, né, responsabilidade, é, consciência, direção nessa questão, não deixa no colo de cada um, eu vou preferir trabalhar nessa escola do que numa escola que não está nem aí comigo, né, Ale?
sem dúvida, né? O professor, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido, os grupos de pais, eles precisam ser contidos, a escola tem um papel importante, tem que Aham. chamar esses pais que estão aí causando, dizer que existe um canal institucional para isso, né? Trazer informação para esses pais, porque, Léo, muitos pais não sabem que lá no Não. grupo de pais sempre tem uma mãe cagueta, às vezes ela acha que todo mundo é legal. Às vezes essa mãe, esse pai, não sabe que só tá metade da história ali contada. Às vezes ele se esquece que se ele for direto na fonte, a situação pode ser resolvida de uma forma melhor. E tem Então, uma assim, não é coisa também, coisa, né? né? E também tem uma coisa, né, Ale? Eu vou te Uhum. fazer uma pergunta. Você, quando era criança, você falava 100% a verdade, só a verdade, toda a verdade, sempre para seus pais? Então, né? Pois é. Você nunca inventou nada na sua vida? Nunca, Pois é. né? Então, os pais acabam fazendo um julgamento precipitado, e isso é muito cruel quando é na internet, Léo. Quando é num grupo de WhatsApp, porque às vezes o pedido de desculpas não é suficiente. Não necessariamente as Sim, pessoas que viram a ofensa terão acesso à exato, realidade do fato. Eu tive um exato. professor, por exemplo, que resolveram fazer um boato de que ele estava assediando uma aluna. Nossa, Isso acaba ganhando uma dimensão, um alcance absurdo, né? E depois não dá para trazer a situação ao status quo. Então, assim, tanto é que a gente tem no Código Penal um aumento da pena para injúria quando acontece na presença de várias pessoas, como é o caso da internet, um aumento da pena de um terço, né? E aí fica difícil, como é que você retrata, como é que você se recoloca, né? exato, Ela fica atrelada. Existe o julgamento social e existe o julgamento é, da justiça. Às vezes a exato. pessoa é absolvida pela justiça, mas pela sociedade não. Então, assim, a gente precisa realmente trazer essas informações para as famílias, trazer para as escolas também esse empoderamento, porque às vezes as escolas elas ficam intimidadas perante as famílias, né? Então, é mais no sentido de informar, de orientar. Quando me chamam para dar palestra em escola, é uma advogada. Eu falo, não, gente, eu estou indo para trazer informação, não para julgar, não para pôr pressão, não para assustar, porque eu tenho certeza que muitos dos crimes ilícitos cibernéticos poderiam ser evitados com informações adequadas, com orientações, né? Doutora, professora, vou te fazer aqui um pedido. É. Me conta algumas coisas que a gente não percebe que são criminosas, mas Uhum, são. Porque hoje, muitas vezes, né? Vamos imaginar que todo mundo é inocente até que prove o contrário. uhum. Vamos imaginar que quem está nos ouvindo aqui é uma mãe, um pai, uma diretora, enfim, tem gente de todos os papéis, estilos e tudo mais. Tem muita coisa que às vezes a mãe chega na escola e fala, mas qual o problema? Mas o que que tem? Mas era só uma brincadeira. Se você puder objetivamente trazer aqui alguns exemplos, Ale, olha, a gente às vezes não percebe que isso aqui é crime, ou isso aqui é inadequado, é um ilícito, mas é. Traz aí um pouquinho de choque de realidade para gente. Então vamos lá. Aquela professora não presta, ela é mau caráter, Ah, não pode falar? que ela é mau caráter, não. Não? Você ofende a dignidade da pessoa. Isso é Ah, difamação. Ela se insinua, ela é uma incompetente. incompetente, então, incompetente é uma difamação. Sim, você está ferindo a dignidade dela, Hum, né? Você tem, principalmente quando você faz isso na presença de muitas pessoas. entendi. Essa escola, ela está ganhando dinheiro por fora, ela está cobrando um valor muito alto para essa viagem, então ela está se apropriando de um valor, né? Você está Entendi. dizendo que a escola ela está cometendo um crime ou de apropriação indébita ou desvio de recursos e a gente tem um entendimento do STJ que pessoa jurídica também sofre dano moral. Então, quando você fala que uma Sim, escola desvia recursos, claro. você está Nossa. comprometendo a reputação daquela escola, né? Quando você usa a marca de uma escola, por exemplo, para criar um grupo, né? E você pega a logomarca e coloca Hum, ali, você não tem esse direito, não é porque seu filho, sua olha, naquela escola que você pode colocar ali. Quando você compartilha informações que são restritas ou estritas àquele ambiente, somente pais têm acesso àquelas informações, então isso pode caracterizar um ilícito. uau. Quando você
pega a imagem de alguém e coloca num grupo. Hum, Por exemplo, olha o post desta pessoa, olha esta criança, olha esta mãe, né? Você printa e coloca ali essa foto, Ah, ainda então que não não posso num haja, grupo, não posso num grupo de mães ou de pais, eu não posso pegar um pintando e print colocando. e passar para um amigo meu. Não, Não posso. não, você não pode, além de uma atitude extremamente Sim, sim. antiética, a depender do contexto, isso pode caracterizar uma violação civil, a depender da situação e aos adjetivos que você atribui e a sua intenção por trás desse compartilhamento pode caracterizar um crime contra a honra, um uso indevido de imagem. Ok, já tem gente falando assim, de incompetente não é difamação, é um termo que significa que a pessoa não tem competência para tal tarefa ou não eficiência para algo. Eu quero te ouvir, assim. Sim, é um adjetivo, mas tudo depende do contexto, né? Geralmente, o incompetente que está atrelado ao nome da professora, por exemplo, num grupo, certamente está atrelada, ela vem carregada de uma série de outros adjetivos, né? Dificilmente, né? Pelo menos em todas as vezes que eu acompanhei e vi essa expressão sendo utilizada em grupos, ela vem sozinha, ela vem de forma isolada, né? Ela não tem competência. Realmente, se a ideia eu não acho que esta professora, que este professor, que esta pessoa, que este profissional, que este especialista, ele tem competência para tratar deste assunto, é, é uma coisa, de fato, é uma opinião sua, e tá tudo bem. Agora, ela é incompetente, ela não devia estar dando aula nessa escola, estamos pagando para uma pessoa que não tem a menor condição. Enfim, quando você Entendi. vai trazendo outros adjetivos e vai trazendo esse contexto de querer, porque a gente sabe, né? Geralmente, quem tem a intenção de ferir a dignidade de alguém, ela tem ali algumas características e Isso, lógico. vai caçando Exato, também. exato. Às vezes ela vai colocando ali para instigar nas pessoas que estão ou desconcentradas ali, fazendo multitarefa, né, Léo? Outro dia a gente conversou sobre multifoco, multitarefa, tal. Às vezes a pessoa está lá focada em várias coisas, vai lá e fala, realmente, ela não vale nada. Pronto, já botou fogo no parquinho e realmente aquele diálogo já perdeu a mão enfim, todas as pessoas daquele grupo podem, de alguma forma, ser responsabilizadas por ter colocado aquela pessoa para ser a julgada dentro do grupo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca, seja a maneira como a gente coloca, seja a intenção de fazer com que aquilo se torne algo muito maior, né? Tem mais uma pergunta aqui, Ale. Eu sei que você deve ter 2.000, mas eu não quero aproveitar, não quero perder a oportunidade aqui de te ouvir. Então, uma escola, assim como ela é responsável pelo bem-estar dos seus alunos, ela também é responsável pela saúde mental dos seus professores. Então, cuidar da saúde mental do professor, defender o professor nessas situações. Então, você está dizendo que é um dever também da escola, é isso? Quer dizer, não posso tratar meu professor como se fosse qualquer coisa, e aí eu privilegio o aluno, 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 depois o pai, talvez, se sobrar tempo, o professor. Como, infelizmente, a gente sabe que às vezes acontece, né? Claro que não somente pelos aspectos legais que norteiam esse assunto. Sim, sim, Tanto com sim. relação à Constituição Federal, quanto à própria legislação trabalhista, não só por isso, mas por uma questão de eu preciso do meu professor bem para que ele possa fazer um bom trabalho, né? Óbvio, Então, sim, o sim. É que professor é não óbvio para pode você e ficar. para mim, mas não é óbvio para Exato. todo mundo, né? Exato, meu professor, ele não pode entrar numa sala de aula com medo de ser coagido, ele não pode entrar numa sala de aula com medo de estar naquela sala cuja mãe está sempre de olho e esperando um tropeço. Esse professor, Sim, ele não se entrega totalmente, claro. né? E aí, normalmente, o aluno, ele acaba não recebendo tudo que o professor tem para entregar. Então, assim, da mesma forma que a escola, ela é responsável pelo professor, por aquilo que ela faz, por aquilo que o professor faz de errado, a gente está falando da culpa e elegendo, a escola elegeu aquele professor para dar aula na escola dela, o dono da escola, o gestor escolar. Então, se ele fizer alguma coisa errada, ainda que caiba direito de regresso, um momento posterior, a responsabilidade preliminar é da escola,
com relação ao mau comportamento do seu professor. Da mesma forma, a escola tem esse compromisso, esse dever moral e legal de acolher o seu professor e dar a ele todos os elementos e subsídios necessários para que ele possa exercer o seu trabalho. Eu vejo que, infelizmente, muitas vezes pais e mães descontam seus ressentimentos, às vezes até ressentimentos da sua infância, sabe? Ah, eu tomei de dedo na cara da professora, eu fui humilhado pela diretora, enfim, coisas que às vezes ficaram como dores, né, emocionais que a criança sentiu. Quando essa criança vira pai ou mãe, muitas vezes ela vai na escola não como uma postura de entre adultos achar caminhos para educar a criança, né? Acaba sendo uma postura de força, de combatividade. E o professor fica vendido, porque muitas vezes, numa certa miopia, a mantenedora, o diretor da escola fala assim, não, mas eu não vou perder essa família. E aí ele perde o professor. É o que você falou, o professor ele fica sem suporte, e não é só que a escola perde esse professor, ela acaba intoxicando todos os demais, que vão se sentir o quê? Desprotegidos, Sim. né? E é engraçado que ninguém fica filmando uma consulta médica, né? Ninguém fica filmando o serviço ali do médico, da funcionária do avião, né? Tem um monte de trabalhos que é proibido ficar filmando. E por que que na sala de aula a gente cai nessa ideia tão ingênua de que tudo bem, então eu vou ficar expondo o meu professor, eu vou ficar filmando, vou ficar gravando a aula. Tem que mudar esse tipo de cultura, né? Não só pelas questões jurídicas, né, Ale, mas também por elas. Sim, é exatamente isso, mas é bem o que a gente está falando aqui, sabe? É uma questão de cultura mesmo, sabe, Léo? A gente precisa realmente esclarecer para as famílias é, que esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento que é louvável, porque eu sei, como eu disse, eu sei o quanto nos afeta, o quanto nos pega qualquer questão relacionada ao nosso filho, mas eu já cansei de ver mãe, pai causando em grupos de Nossa, pai, brigando com pai, com mãe, não só na escola, mas no condomínio, no clube. As crianças voltam a se falar minutos depois e os pais estão ali se degladiando, sim, sendo mau exemplo, sabe? Aí a mãe vai no grupo de WhatsApp e coloca assim: ai, aquela professora de matemática é péssima. Aí a outra mãe fala assim: ai, também concordo. Só que aquela mãe que falou eu também concordo, vai no paralelo, no outro grupo, e fala: nossa, ela é louca, sabe? Ela tá falando mal da professora, mas a filha dela que não tem. Então, assim, os pais não, naquela ansiedade, né, que eu também compreendo, mas a gente precisa entender que, para além das questões relacionadas a direitos, deveres, responsabilidades jurídicas, existe também uma questão humana, porque os professores estão exauridos, os professores estão realmente adoecendo e a gente precisa dos professores, e não só sim, precisamos deles, mas precisamos deles saudáveis. Mas a gente precisa respirar, inspirar e não pirar, porque depois que a gente coloca, é o que eu falo para os adolescentes, conteúdo digital não tem devolução. Depois que a gente coloca qualquer coisa na ou por meio da internet, a gente perde o controle sobre aquilo. Né? E se queremos crianças, adolescentes mais conscientes com relação ao uso das novas tecnologias, precisamos começar por nós. Né? Então, as crianças falam, você fala para eu ter cuidado na maneira como eu me coloco, Alessandra. Você fala para eu ter cuidado na hora de exercer o meu direito à liberdade de expressão. Você não viu meu pai, você não viu minha mãe. Às vezes a criança fica com vergonha. Tenho vergonha porque minha mãe que causa no grupo, meu pai. Não estou dizendo, não estou cerceando o direito à liberdade de expressão de ninguém, Léo. Mas é só para que as pessoas realmente entendam, né, que o que a gente faz na internet fica para sempre. Mas é num grupo restritinho. É um grupo restrito, mas o celular pode ser perdido, furtado, hackeado. Pode quebrar, vai para assistência técnica. O filho vai lá, fala que vai olhar a hora, fala que vai ligar para a avó. Aí dá uma olhadinha no grupo de WhatsApp, vê lá que estão falando mal da professora, que estão falando mal da escola. E aí? Agora vem você falar, né? Que segurança essa filha vai ter quando ele vê que a mãe, o pai, ah, né, estão metendo pau na escola, metendo pau no professor, né? pois é, Ale. Eu vejo, olha, para quem chegou agora, se você puder dizer de novo, né? Eu achei incrível, assim, de uma generosidade, de uma inteligência fantástica.
o trabalho que você tem feito do Educando Direito. Conta um pouquinho aqui para quem chegou agora, para quem entrou aqui no meio da nossa conversa. Fala um pouquinho mais do que você faz, porque eu vejo que, nossa, tem pai que não tem ideia, tem professor que fala, nossa, eu fui filmado, mas pode, não pode, se filmar, o que que eu faço? Nossa, milhões de dúvidas que só vão crescer. Conta um pouquinho o que é o Educando Direito. Conta aí para a sociedade brasileira poder se servir desse teu braço tão generoso e tão importante, Ale. Conta aí um pouquinho mais. Bom, eu sou advogada, sou especialista em direito digital e proteção de dados, como muitos sabem aqui. É, há mais de 15 anos eu venho trabalhando com educação de crianças e adolescentes. Não é a minha atividade principal, mas é sem dúvida nenhuma a minha vocação. É eu, onde eu me sinto realmente. É onde eu acho, onde eu tenho certeza que eu serei inesquecível, porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu levo informação e orientações para os filhos de vocês. Para vocês, pais, educadores, crianças, adolescentes, levo orientações jurídicas numa linguagem fácil, numa linguagem gostosa. Não porque eu quero demandas jurídicas, é justamente o contrário. Esse desejo Uhum. de levar educação digital relacionada ao saber jurídico, ele surgiu justamente a partir de um aumento muito grande de demandas no escritório, envolvendo este público pelo mau uso das novas tecnologias. Então, Uhum. eu comecei a perceber que as pessoas falavam muito para o juiz, para o delegado, eu pensei aqui, eu não pensei aqui, eu não achei aqui, só que para o direito isso é relevante. Aí eu falei, vamos levar informação. E aí eu venho dando palestras para crianças, para adolescentes, para pais. Na verdade, com crianças eu venho fazendo workshop, uma delícia, tudo muito gostoso, tal. Só que aí os professores, realmente, eles precisam mais de informação. Os gestores escolares precisam do mínimo de saber jurídico. E aonde que eles vão fazer? Vão fazer faculdade de Direito? É claro que não, até porque eles não precisam saber tudo, eles vão saber do essencial. E aí, eu e a minha sócia, a Kelly, que também é advogada, juntas sentimos essa mesma dor. Precisamos ajudar os professores. Vamos criar um repositório de informações, orientações sobre o essencial do saber Que jurídico para que esses legal. professores, diante de uma situação pontual, vazou um conteúdo íntimo na minha escola, estou sendo criticada ou julgada por eventualmente estar violando o direito autoral, um aluno ofendeu um outro numa rede social, houve um crime contra a honra, ou vazou alguma informação sensível, um dado pessoal, violação de privacidade, uso indevido de imagem, um aluno utilizando a inteligência artificial para fazer manipulação de imagem. O que, que eu faço? O que, que eu faço? Você vai lá no repositório do Programa Educando Direito e tem lá tudo que você precisa, mais de 80 horas de conteúdo, todo Uau, dia a gente está atualizando, inclusive uau. live, esse conteúdo vai ficar ali, né? Toda vez que eu tiver uma conversa com alguém muito especial, assim como o Léo, a gente coloca ali para que possa ser revisto, para que possa ser compartilhado, para que possa ser objeto de estudo das reuniões pedagógicas, Ah, né? Então, inclusive, que legal. aliás, Léo, deixa eu te contar. Várias Ah, escolas, eu fiquei sabendo, o livro, vocês sabem, né, que eu escrevi um livro, Crianças e Adolescentes no Mundo Digital, Orientações Essenciais para Pais e Educadores. O Léo, que fez o prefácio desse livro, inclusive. Tem também uma contribuição do doutor querido Cristiano Nabuco, com o qual eu farei uma live logo mais, da doutora Evelyn. Este livro, Léo, ele vem sendo utilizado por todas as escolas, por muitas escolas, para as reuniões pedagógicas. Então, eles têm esse livro ali como se fosse parte do material das discussões de toda a semana das escolas. Até que porque, você sabe, você faz parte demais. dele, então tem várias sugestões de atividades, etc. Então, esse material, inclusive, também faz parte do combo ali do programa Educando Direito. A Kelly também escreveu um livro com vários cases. Enfim, então é isso. A gente, o objetivo aqui da nossa conversa, o objetivo do programa Educando Direito é subsidiar as pessoas com informações, com orientações adequadas, com direcionamentos, para que usem sim a tecnologia. Aliás, coloque ela no lugar dela, né? Para que desfrutem de forma ética, de forma segura, de forma saudável, de forma consciente. É isso. Nossa, que demais. Ale, parabéns como educador, como psicólogo, como ser humano, como professor, né? Parabéns. Meu sonho é que esse livro fosse para a biblioteca de todas as escolas do Brasil.
E olha, eu fico feliz porque entre as pessoas que nos escutam, eu tenho aqui de motorista de aplicativo a ministro de modelo, a piloto de avião, e eu gosto porque você é do meu time. Você fala simples, com profundidade, de um jeito leve, gostoso, traduzindo conhecimentos muito relevantes, muito preciosos do mundo acadêmico, de um jeito leve, acessível, muito responsável. E aí eu Obrigada. te pergunto, essa nossa conversa vai estar lá no teu Educando Direito também? Como é que é? Deve ter gente querendo marcar para mostrar para a Ah, orientadora, para a diretora, para a mantenedora. Como é que é? Você vai, vai Léo, disponibilizar lá? a gente vai deixar alguns dias disponível aqui essa nossa conversa. E depois a gente vai complementando, né? Então, por exemplo, essa nossa conversa aqui faz parte de um módulo, né? Do módulo sobre a saúde mental, né? Ah, Educador, que legal. sobre o direcionamento que que o profissional da educação ele precisa para que desfrute dos seus direitos, né? Exerça os seus direitos, também cumpra os seus deveres. Então, a gente tem uma aula Maravilha. só sobre isso e e esta live vai complementando, assim como outras que a gente vai fazer com outros especialistas, logo Maravilha. mais com o nosso amigo. Olê, bom, o Cris é o papa desse tema, é o cara que acho que guia a todos nós, ele é um nome assim sensacional. Ale, você brincou de jogo da verdade quando você era adolescente? Super, adorava. Então antes da gente encerrar, roda aí a garrafa e você tem direito a 3 perguntas e eu também vou ter 3 perguntas objetivas do que você quiser saber concernente com essa nossa temática aqui. A minha primeira pergunta, a minha primeira pergunta, gravar aula da professora, ficar com o celular lá gravando a aula da professora ou transmitir isso para minha mãe assistir, pode ou não pode? Depende. Depende se a escola e se o professor consentiu. Precisa ver o que está estabelecido na política, Tá, nas diretrizes da escola. Então, tá bom. assim, um efeito cascata. Primeiro, o professor obedece o que está estabelecido nas diretrizes da escola Tá, e o aluno obedece o que o professor estabeleceu, porque ele vai multiplicar essa tá bom. informação das diretrizes da escola. Legal. Tua pergunta agora. Léo, O que você quiser saber. tá, então vamos lá. Ahn, Qual é a melhor forma de acolher um professor que teve a sua dignidade questionada num grupo de pais? Bom, Ale, eu tenho uma percepção de tolerância zero contra agressividade e especialmente contra a violência. Hoje se sabe, por estudos de neurociência, que um soco no rosto, por exemplo, tem a mesma intensidade de dor do que uma ofensa, do que um xingamento, do que uma difamação, tá? A mesma área do cérebro que cuida da dor física é a área que cuida da dor social, a área emocional. Tanto é, só para você ter uma ideia, a solidão pode abreviar em 14% o tempo de vida de uma pessoa, só para você ter noção, tá? Hoje se sabe que a depressão mata, hoje se sabe que uma pessoa que tem o coração partido, ela abrevia o seu tempo de vida. Então, educação para a saúde mental é uma parte importante. Eu entendo que a gente tem que fazer aulas de cultura de paz, de projeto de vida, de competência socioemocional na escola para os alunos, para os professores e para os familiares. Mas isto dito, assim como não há tolerância, não pode ser aceito que um aluno dê um soco na cara do outro, não pode ser aceito que um aluno dê um soco na cara de um professor. E uma calúnia, uma difamação, dói tanto quanto esse soco. E aí o que fazer? Chama o aluno, percebe se ele entendeu a gravidade do que ele fez, qual era a intencionalidade dele, se ele está disposto a pedir desculpas sincera e reparar o erro. Porque da mesma forma como ele foi capaz de cometer o erro comportamental em público, ele deveria ser capaz de, em público, dizer do seu arrependimento e da sua desculpa para o professor. Só para você ter uma ideia, você deve saber disso.
Existem programas em certas penitenciárias em que o agressor, o assassino, enfim, a pessoa que cometeu um crime, quando ela pede desculpas sinceras para a família, isso tem um atenuante da pena, porque isso de alguma forma contribui para aliviar o luto da família. Da mesma forma, tem que chamar a família dessa criança para entender se a família também entendeu essa gravidade. Porque eu vou te dizer, Ale, muitas famílias se colocam na posição de eu sou cliente, eu mando aqui. E isso, na verdade, é de uma miopia tremenda, porque se eu sou cliente e vou numa pizzaria, eu não posso exigir que tenha hambúrguer, só porque eu quero. Se eu vou numa aeronave, eu não posso exigir entrar com a prancha de surf só porque eu sou cliente e eu estou pagando. Então, não é porque eu sou cliente, pai ou mãe, que eu vou exigir que o meu filho possa fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, só porque ele quer. E, em alguns casos, é preciso colocar, na minha percepção, como exigência para aceitar uma nova matrícula, que a criança e talvez até a família passe por algumas sessões de orientação com algum psicoterapeuta. Simples assim, é a minha percepção. E digo mais, claro que tem diretor que fala assim, ah, mas de repente o quê? Eu vou perder aquela família? Não, você vai ganhar a dignidade e o respeito de todos os seus demais professores. Porque na medida em que você é conivente com uma agressão e faz silêncio de uma humilhação de um educador teu, você está indiretamente humilhando todos os demais, dizendo: vocês não valem nada. A mensalidade deste meu aluno vale muito mais que todos vocês juntos. Para mim, a tolerância é zero, tá? É o que eu penso. Perfeito. Sua vez. Ale, dois alunos resolveram fazer uma atividade que fica muito clara que é um cyberbullying, só que eles fizeram na casa deles, com uma aluninha da escola, tá? De um Uhum. outro ano. A escola tem alguma responsabilidade sobre isso, se foi feito na casa deles? Se a escola tomar conhecimento de que dois alunos estão se degladiando virtualmente, né, ou que seja fisicamente, e se ela tomar conhecimento, ela precisa intervir. Ela Ah, precisa, por quê? Primeiro que existe, né, do ponto de vista jurídico, existe um nexo de causalidade, as crianças se conheceram por força da relação estabelecida na escola, etc. E segundo, especialmente, porque essas crianças que estão se desentendendo fora do ambiente escolar, ao se encontrarem no ambiente escolar, terão ali uma série de diferenças que certamente impactarão ali na sua convivência dentro do ambiente escolar. E sabemos que a escola tem por obrigação não só contribuir para a formação acadêmica do aluno, mas para contribuir para o exercício da cidadania, para o seu desenvolvimento enquanto ser humano. Então, a escola, ao tomar conhecimento, ela precisa sim intervir. É óbvio que a questão aqui ela é muito além do direito. Né? Uma questão como essa, não vou te ah, dizer que judicializar necessariamente. E muito provavelmente, se for uma questão relativamente simples, se eventualmente alguém tentar judicializar, isso não passa da primeira tentativa de conciliação. Né? nossa, eu fico O juiz vai falar, vou pensando. pedir desculpa, vamos entender, pai, se arrepende, tal, tudo volta ao normal. Né? É mais por uma questão de pensar além. Deixa eu só te contar uma história uma vez. Um aluno, um jovem, ele ofendeu uma, um locutor, como que fala, um comentarista de um jogo de futebol. Ofendeu, aliás, uma jornalista, era uma jornalista, chamou ela de gorda e não sei o quê, numa rede social. A jornalista, o que ela fez? Ela descobriu, ela cruzou informações e descobriu onde o garoto estudava. Ela não discutiu com o menino, não falou com a mãe, não falou com ninguém, não entrou em contato com a escola. Tem um aluno de vocês aí que foi lá num post meu e me xingou disso, 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 disso. Eu não sei. Vocês façam com esse aluno o que vocês acharem melhor. Veja só, não tinha nada a ver com a escola. Pois a escola adotou uma medida disciplinar. Por quê? Porque a escola ela quer ser lembrada para muito além de ser a melhor professora, o que colocou o aluno na faculdade A, B ou C. Aquela escola contribuiu para a formação daquele indivíduo enquanto ser humano. Você entende aonde a escola chegou?
Não tinha nada a ver com a escola. Perfeito. A escola poderia ter simplesmente ignorado, poderia ter Sim, simplesmente chamado os pais, não. A sim. escola chamou os pais e aplicou uma medida disciplinar, Perfeito, né? perfeito. Uhum. Sua última pergunta. Tá, minha última pergunta é o seguinte. Então, imagine que num grupo de WhatsApp de mães, tem lá uma professora sendo, assim, absurdamente criticada por uma série de coisas. E aí, a mãe, né? Vai lá uma mãe, sua aluna ou sua paciente, né? Ela vai lá no grupo e fala: Nossa, estão metendo pau na professora tal. Inclusive, essa professora também tem sido motivo de queixas do meu filho. Meu filho também está incomodado com essa professora. Meu filho também vem com essas mesmas queixas dessas outras crianças. E aí essa pessoa chega no seu consultório e fala: Léo, tem uma professora que está me dando uma dor de cabeça lá na escola. E olha, eu estava vindo para cá, vi lá no grupo de WhatsApp, as mães estão detonando ela. O que você diria para ela? Vai lá e se junta a essas mães e faça o que tiver que ser feito? Ou você daria alguma orientação diferente, Léo? Eu não entendi. Eu sou a mãe ou sou a Não, escola? você é o psicólogo da mãe que viu no grupo de WhatsApp. O que eu quero saber é assim, o quanto uma pessoa que te diz, estou me sentindo muito influenciada, porque estão falando mal de uma professora que eu também não gosto. Meu filho também tem reclamado dela. E eu vi ali no grupo de WhatsApp que estão detonando. O que você diria para essa mãe? Eu diria que a gente, como adultos responsáveis, temos que primeiro preservar a saúde mental de uma criança. Se eu escolhi esta escola para educar o meu filho, eu tenho que eleger entre os professores dessa escola pessoas capazes, responsáveis e confiáveis. Porque você enlouquece a cabeça da criança quando você matricula o filho numa escola e fala mal dela. É mais ou menos quando a mãe fica falando mal do filho para a criança. Sabe quando a mãe ou o pai estão ressentidos, magoados, foi traído, sei lá, não tá legal? E aí fica, não, porque o seu pai, porque a sua mãe é um horror, não, porque o seu pai. Isso, na verdade, é tóxico. Isso enlouquece a cabeça da criança, porque ela olha para o pai e ela fala assim: Eu amo meu pai, mas o meu pai magoou a minha mãe. Então, meu pai é bom ou meu pai é ruim? É exatamente isso que acontece com uma criança quando ela vê o professor a quem ela deveria respeito e honra, tá? E até uma certa submissão, sim, senhor, porque ele é o líder, ele é a palavra final, ele é a autoridade final da sala de aula. Isso não é outorgado pela família. Então, eu diria, se a senhora tem discordâncias com relação ao professor, marque uma hora com a direção pedagógica. E, junto com o professor, esclareça suas dúvidas e sugestões e ouça o todo da questão. Porque nem toda criança fala sempre a verdade, só a verdade e toda a verdade. Por N motivos, seja para se defender, seja porque às vezes é mais cômodo eu omitir uma parte da questão, seja porque eu estou carente e eu quero me pagar de legal, seja porque eu quero me eximir de uma responsabilidade, por N motivos. Vamos falar a verdade? É muito raro, Ale, que toda criança fale toda a verdade, sempre a verdade, só a verdade para sua família. Então, temos que tomar um cuidado muito grande, porque a gente vive numa sociedade muito julgadora, uma sociedade cheia de gente querendo lacrar, tá? Uma sociedade cada vez mais superficial, tá? Isso está no livro do Michael Kerr, chamado Superficial, um livro de 2003, em que ele fala, né? Nós estamos virando pessoas panqueca, a gente vive de manchetes e a gente está caminhando para um esgarçamento do tecido social muito grande, tanto que no Reino Unido dobrou o número de comportamentos antissociais, segundo a Sarah Conrad, e no high school norte-americano, por exemplo, diminuiu 40% a empatia. Então a gente está num momento muito delicado. A gente está desaprendendo a conversar, a gente está desaprendendo a acolher, a gente está desaprendendo sequer a ouvir o outro, né? Então eu diria que o sábio é o que ouve, pondera e conversa para caminhar junto. Que é como eu falo, é com isso que eu concluo antes das tuas conclusões. Eu falo muito para os pais e mães: olha, depois de você, meu amigo, a pessoa que mais ama, que mais se importa, que mais quer o bem do teu filho
é o professor, a professora da escola. Esquece, acabou. Agora, professores são imperfeitos, como todos somos. Professores podem errar, como todos podemos. Todo mundo pode ter um erro, uma postura inadequada. Mas aí é entre adultos que a gente conversa, entre pessoas que se respeitam, porque senão você enlouquece a cabeça da tua criança. Você fala assim, olha, respeita aquele professor que é um idiota, um panaco, um incompetente. Como é que a criança vai poder seguir aquele professor que o seu próprio pai, sua própria mãe humilhou? Então, na verdade, o pai está jogando uma bomba relógio no colo dele mesmo. Porque um aluno que não honra seu professor desonra seu próprio futuro. Simples assim. Ale, vou te fazer aqui uma última pergunta, que é a seguinte: o que te dá mais satisfação, né, no teu trabalho como uma educadora que tem feito palestras tão bonitas, capacitações tão bonitas para mantenedores, para professores, para famílias, para alunos? O que, que mais te encanta no que você faz? Dá para ver que teu olho brilha, que você é uma pessoa que trabalha com excelência, mas o que é que te move, te comove tanto? Com certeza absoluta, falar com as crianças e com os adolescentes. Eu amo, é muito bom. É muito bom porque eu sempre aprendo, eles participam, eles contam os seus casos. Eu volto, não sei se é porque eu volto para minha infância, não sei se é porque eu gostava de estar na escola, então eu adoro chegar na escola. E se eu chego um pouquinho antes ou um pouquinho depois do recreio e Ah, vejo o ambiente, aquela gritaria, eles falando, eles causando, eles querendo perguntar, querendo contar suas histórias, enfim. Com certeza, e assim, não só por estar perto deles. Antes, não sei se você sabe, mas antes de fazer faculdade de Direito, eu fiz magistério e cheguei a fazer um trabalho voluntário com crianças, né? Então, eu sabia que um dia o direito encontraria com o magistério, que eu teria de novo contato com crianças e adolescentes. Então, assim, para além dessa delícia de estar perto do futuro, né? De alguém dessas pessoas, enfim, acho que é difícil alguém não gostar do ambiente escolar, é muito bom estar lá dentro, né? hum, Aquele cheiro de lanche, enfim, aquela bagunça lá, aquele uniforme sujo, enfim, que entrou limpinho, mas chega na saída tá ainda bem, horrível. Mas enfim, né? super. Mas as perguntas deles, sério, eu me emociono pra caramba, né? Eu tenho que me segurar às vezes, assim. Que Ah, e legal. fora que na hora que termina, eles vêm me abraçar. Obrigada. Não, esse ano, então, vários alunos do ensino médio, eu estava em dúvida sobre o que fazer, quero fazer direito porque eu quero trabalhar na sua área. Então, assim, Ai, que putz, lindo, é animal, é que muito, muito, legal. muito gostoso. Muito bom. Olha, Lê, eu fico muito emocionado, muito grato de poder estar aqui com você. Você sabe o quanto eu te admiro como pessoa, como amiga, como mãe, como profissional. Eu adoro todas as oportunidades que eu posso te ouvir. Li e reli teu livro aqui, ó, vou mostrar mais uma vez, muitas vezes. Escrevi o prefácio com muito amor, com muito carinho. Acredito demais na sua contribuição para a sociedade brasileira. E para você que está nos assistindo, acompanhe o trabalho da doutora Leborelli no Educando Ponto Direito no Instagram, em todas as oportunidades que você puder, que realmente é um trabalho inspirador, orientador e transformador, além de norteador. Ele nos dá caminhos para uma educação na sala de aula, na sala de casa, com mais consistência, com mais responsabilidade. Não sei se você quer deixar alguma mensagem final, eu vou ficando por aqui, tá? E quero agradecer demais. Vamos deixar aqui a live gravada por alguns minutos aqui, e aí depois vai ser direcionada direto para o teu espaço do Educando Direito. Obrigada, Leozinho. Bom, eu queria mais uma vez agradecer você por sempre e por tudo. É uma delícia ter você como amigo e como parceiro de trabalho. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. E uma frase que eu não vou me cansar de falar nunca. Tá muito feliz, tá muito nervoso, muito triste, muito qualquer coisa, fica longe do celular, conteúdo digital não tem devolução, cuidado. E olha só, uma outra frase importante também, né? Tecnologia, smartphone não é lugar de criança. Então, toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com a maneira como você se expressa. Não existe nenhuma desvantagem em ser empático. Pelo contrário, há inúmeras vantagens,
né? Basta você se colocar no lugar do outro. Então, a gente não pode Perfeito. esquecer, por detrás das telas, tem sempre pessoas. Perfeito. É isso. Sim. Muito obrigada, Maravilha. Léo. Parabéns. Beijo, obrigada. Tchau.